Tudo o que você procura já está ao seu redor, mas de forma muito discreta, nem escondido nem distante. Silêncio. E é justamente por isso que quase ninguém o encontra. A mente barulhenta busca sinais grandiosos, mas o universo sussurra. E quem corre, pergunta, afirma, tenta, violência à realidade não ouve o chamado que já está soando. A manifestação quântica não é um poder secreto reservado a alguns indivíduos despertos. É simples, simples demais. E é essa simplicidade que confunde, irrita e faz com que tantos desistam antes de compreender o que realmente está acontecendo. O ego anseia por rituais complexos, por uma sensação de realização. O campo, no entanto, só responde ao que vibra silenciosamente, ao que é verdadeiro, quando ninguém o vê. O erro mais comum não é a dúvida, mas o esforço excessivo. Achamos que precisamos convencer o universo, mas o universo não precisa de persuasão. Precisa apenas de compreensão. Cada pensamento forçado, cada sentimento reprimido, cada tentativa de acelerar o que ainda está amadurecendo, tudo isso cria ruído. E ruído é o oposto de criação. Imagine uma gota de tinta caindo em um copo com água parada. Ela se expande lentamente e colore tudo. Agora imagine a mesma gota em um copo sacudido. A cor se dispersa, se desfaz e se perde. O mesmo acontece com a mente humana. Na calma, o desejo floresce harmoniosamente. Na pressa, ele se desfaz até desaparecer. E o mais estranho é que a chave sempre esteve no lugar mais discreto, entre uma respiração e a próxima, entre o impulso e a rendição. Esse intervalo microscópico, ignorado pela maioria, é o ponto onde o invisível começa a se mover. O universo não se curva aos seus esforços, mas à sua consistência. Ele não entende comandos, ele entende ritmo. E se tudo o que você deseja já estivesse esperando por você, assim que você parasse de tentar controlá-lo? E se a verdadeira manifestação fosse menos sobre demanda e mais sobre consentimento? Essa mudança é difícil de alcançar porque requer confiança, não coerção. A ironia é que o segredo mais poderoso do universo está escondido em coisas aparentemente simples, esperando para ser levado a sério. Mas aqueles que aprendem a ouvir esse silêncio descobrem que a simplicidade sempre foi a porta de entrada. E é por isso que quase ninguém a entende, porque a verdade não grita, ela respira. Você já percebeu como sua mente tenta controlar até mesmo o que ainda não aconteceu? Como se o medo do desconhecido fosse mais forte que o desejo de confiança. Acontece quase automaticamente. Você planeja, antecipa, calcula e tenta prever cada passo. E, no entanto, algo dentro de você permanece inquieto, como se soubesse que outro ritmo, mais sutil, está em ação e você está determinado a ignorá-lo. A manifestação não acontece porque você pensa sobre ela. Acontece quando você se conecta com o momento presente. O erro é acreditar que o universo precisa de instruções detalhadas. Ele não obedece a ordens, mas responde a vibrações. E vibrações não são criadas por palavras, mas por um estado. O que você sente quando ninguém está olhando é o que se espalha, não o que você diz para parecer pacífico. É por isso que tantas pessoas se frustram. Elas acham que estão criando algo novo, mas continuam enviando o mesmo sinal, medo disfarçado de intenção. Imagine um quarto escuro onde o interruptor está ao seu alcance. Você tenta alcançá-lo, mas hesita em acendê-lo, com medo do que verá. Esse momento de hesitação é o espaço entre o controle e a confiança. E é aí que a vida aguarda sua decisão. Enquanto você mantém o botão pressionado, o campo aguarda. Ele não impõe nada, não pressiona. Ele simplesmente reflete seu gesto. Onde há tensão, há ruído. Onde há abandono, há luz. A mente condicionada por resultados não compreende o poder do silêncio. Ela teme o vazio como perda, quando, na realidade, representa o campo da criação em sua forma mais pura. É por isso que aqueles que aprendem a parar de verdade começam a perceber as coincidências, sincronicidades e respostas que surgem naturalmente. Isso não é coincidência. Isso é harmonia. E nessa harmonia, a manifestação simples ocorre, sem esforço, sem fórmulas. Há algo profundamente humano nesse processo, o medo de deixar ir e o desejo de sentir uma resposta. É uma dança entre a razão e a fé, entre o visível e o que só o coração reconhece. E talvez seja por isso que tantas pessoas optam por ficar após cada revelação, porque percebem algo autêntico nessas palavras, o despertar de uma memória antiga. E se o segredo não estiver na ação, mas no sentimento? E se o simples ato de respirar conscientemente for o código que muda tudo? O ar que entra e sai já é uma instrução para o universo, mas ninguém percebe. E é aí que a mudança começa, silenciosa, mas inexoravelmente. Em algum momento,
O controle se torna uma prisão. Queremos criar algo, mas, sem perceber, monitoramos cada detalhe de nossas vidas, esperando por provas de que o universo está ouvindo. E quando essa prova não chega, a mente se apega ainda mais. Ela se torna carcereira de suas próprias intenções, transformando o desejo em medo. Assim, a manifestação morre, sufocada pelo medo do fracasso. É o que quase ninguém admite, o fardo de querer ser o próprio Deus do destino. Calcula-se prazos, sinais, coincidências, esperando milagres como quem cumpre uma promessa. Mas o universo não responde a exigências, responde à frequência. E quanto mais se insiste, mais se afasta, porque o ruído da urgência não acompanha o ritmo da criação. O campo não reconhece o desespero. Simplesmente se move em silêncio. Imagine uma corda esticada demais. Quanto mais esticada, maior o risco de arrebentar. A tensão interna é a mesma. Quanto mais você tenta controlá-la, mais se afasta da harmonia que produz resultados. E, no entanto, algo dentro de você persiste, sussurrando que não pode parar, que precisa manter o ritmo, como se o próprio silêncio fosse perigoso. O medo do vazio é o medo de se reencontrar. A maioria das pessoas desconhece as consequências desse conflito. Seus corpos ficam tensos, o peito apertado, os ombros rígidos, como se estivessem respirando dentro de uma caixa. O ar entra, mas não preenche. Seus corações batem, mas não cantam. E, no fundo, persiste a sensação constante de que algo está faltando. Esta é a consequência invisível do esforço sem presença. Estar cercado pelas possibilidades da vida e, ainda assim, sentir-se separado delas. Mas, em algum momento, o próprio corpo começa a atrair essa abundância. O coração dispara, o sono é perturbado, os pensamentos giram como pássaros presos. Isso é um sinal de que o ritmo natural se perdeu. E quando esse ritmo desaparece, o campo deixa de refletir clareza e começa a vibrar com confusão. A realidade começa a repetir o mesmo padrão, diferente na aparência, idêntica na vibração. No entanto, em meio a esse caos silencioso, ocorre um momento decisivo. Parece um suspiro involuntário, como um instante em que o corpo relaxa sem motivo aparente e a mente se acalma. É breve, quase imperceptível. Mas há algo poderoso nele, um prenúncio da restauração do equilíbrio, como o ar antes da primeira chuva após um verão escaldante. O universo parece se mover naquele momento, esperando para ver se você consegue sentir o que está prestes a acontecer. E naquele momento de quase rendição, algo começa a se mover. Não de fora, mas de dentro. A mente ainda busca entender, busca sinais, inventa explicações, mas o corpo já sabe. Ele sente um alívio inexplicável, como se finalmente pudesse descansar. Esse descanso não vem depois da vitória, mas antes, como se o desapego fosse a chave para a porta. Talvez você já tenha passado por isso antes, sem perceber. Um momento em que, cansado de tentar, você simplesmente desistiu. E então, naturalmente, o que você procurava aconteceu. O e-mail chegou. A reunião aconteceu. A resposta chegou. Como se o universo estivesse apenas esperando o seu silêncio falar. É a mais doce ironia da existência. Ela se revela não quando você a exige, mas quando você a ouve. No fundo, a vida nunca parou de falar com você. Ela sussurra nas pequenas coincidências, nas pausas entre as preocupações. Mas é preciso desacelerar para reconhecê-la. E, neste ponto da jornada, muitos sentem a necessidade de apoiar essa descoberta, como alguém que deixa um sinal silencioso de que a mensagem os tocou, um lembrete de que a verdade sempre ressoa. Talvez a manifestação não seja criar algo novo, mas sim perceber o que já existe. Como uma estação de rádio que muda de frequência, não há necessidade de compor a música, basta ouvi-la com clareza. E quanto mais você ouve, mais o ruído desaparece. Há uma sensação de familiaridade, como se você estivesse se lembrando de algo antigo, não de algo que aprendeu. Imagine o amanhecer após uma longa noite. A escuridão se dissipa sem esforço, simplesmente se dissolve em luz. Isso é coerência. Ela não precisa superar o caos, ela simplesmente existe. E, à medida que emerge, toda a vida se reorganiza silenciosamente. Pequenas coisas mudam, as pessoas se aproximam, o tempo parece cooperar. Mas essa clareza tem muitas camadas. E quanto mais você se aprofunda, mais percebe que a manifestação não é um evento, mas um estado. A simplicidade que antes parecia mundana começa a parecer sagrada. A beleza em perceber que o que parecia um esforço é, na verdade, uma dança entre intenção e devoção. No entanto, existe uma dimensão oculta, algo que existe além da respiração e do silêncio. Um ponto que a tecnologia sozinha não consegue alcançar, mas uma presença absoluta.
E tudo agora converge para esse ponto invisível, o lugar onde a simplicidade se torna revelação. Quando você começa a vivenciar esse estado de presença, algo estranho acontece. O mundo não muda repentinamente, mas sim a maneira como você o percebe. As mesmas ruas, as mesmas vozes, os mesmos problemas, tudo parece igual, mas não tem mais o mesmo peso. Coisas simples ganham uma nova leveza, como se a realidade tivesse desacelerado tanto que você consegue ver o que sempre esteve lá. E é justamente nessa lacuna entre o conhecido e o invisível que o verdadeiro poder começa a operar. Mas essa transição tem um preço. Exige abrir mão da necessidade de segurança, conhecimento e controle. E o medo se disfarça de cautela, tentando convencê-lo de que abrir mão é perigoso e confiar em ingenuidade. Sua mente grita que você está perdendo o controle, mesmo que o que você esteja perdendo seja apenas ruído. No entanto, é difícil. Desapegar sempre parece um pouco como morrer, porque uma parte de quem você pensava que era não sobrevive à clareza. É como atravessar uma ponte suspensa sobre um vale profundo. Cada passo é hesitante, o vento sopra contra você e o chão parece ceder. Sua mente implora para encontrar chão firme sob seus pés, mas algo dentro de você, uma voz antiga e calma, lhe diz para continuar. Você não consegue ver o outro lado, mas consegue senti-lo. E, no fundo, esse sentimento guia. O contraste entre medo e confiança nunca é tão gritante quanto agora. Às vezes, a calma que você aprendeu a sentir parece vazia demais. Você se pergunta se está se enganando, se essa paz é real ou se é apenas uma pausa antes da queda. É um teste sutil, quase invisível, em que o universo parece se retirar, só para ver se você permanece inteiro quando o eco desaparece. Mas algo começa a reagir. Não um som, mas uma presença. Um peso que se transforma em calor, uma tensão que se funde ao ritmo. O corpo compreende antes da mente, o ar circula com mais facilidade, os ombros relaxam, o peito se expande. O campo começa a reagir. E naquele momento de silêncio, algo se acende dentro de você, não como um relâmpago, mas como uma chama ancestral reconhecendo seu próprio fogo. O que acontece a seguir não tem forma fixa. Há uma compreensão crescente de que a vida não é algo que moldamos, mas algo que surge dentro de nós. O medo ainda sussurra, as dúvidas persistem, mas agora parecem menores, mais distantes, como sons de um sonho que se esvai. E à medida que essa nova frequência se instala, há a sensação de que algo ainda maior está prestes a acontecer. Uma revelação indescritível, aproximando-se como um presságio luminoso, prestes a romper o véu. A revelação começa silenciosamente, quase timidamente, como um sussurro que se repete até você perceber que não consegue mais fingir que não ouviu. Ela não chega como uma explosão, mas como uma maré crescente que invade todos os cômodos até chegar a lugares que você pensava estarem intocados. E o que antes parecia um conceito simples agora ganha corpo, pele e fôlego. A manifestação deixa de ser uma ideia e se torna uma experiência, e isso muda tudo. De repente, você percebe que o mesmo princípio criador da realidade está em ação nas menores coisas, no tom da sua fala, no seu olhar, no gesto de abrir uma porta ou segurar uma xícara. O campo não separa o sagrado do mundano. Tudo é vibração, e cada vibração conta uma história. Quando você muda seu ritmo interior, o mundo inteiro reage, como se estivesse esperando pelo seu ritmo. Mas essa compreensão tem um preço. Pois com a luz vem a escuridão, e ela não vem de fora. Ela vem das partes de você que resistem à novidade, das memórias que ainda acreditam que você precisa sofrer para conquistá-la, das velhas vozes que insistem que a simplicidade é impossível. Elas não desaparecem de repente. Elas emergem, uma a uma, exigindo ser vistas. É um confronto silencioso, mas profundo, entre quem você era e quem você é agora. Nesse ponto, o medo muda de forma. Não se manifesta mais como pânico, mas como nostalgia do passado. É o desejo inconsciente de retornar ao previsível, mesmo que seja doloroso. Sentimos até saudades das prisões que um dia foram nosso lar. E, no entanto, algo dentro de nós persiste, mesmo sem a garantia de um terreno estável. Imagine-se caminhando por uma floresta ao anoitecer. A luz ainda toca as copas das árvores, mas o chão já está mergulhado na escuridão. Você ouve sons distantes, talvez o vento, talvez outra coisa. Cada passo é uma escolha entre recuar e confiar. E enquanto o medo persegue, a esperança desperta como uma tocha bruxuleante, mas viva. É a esperança que o guia agora, e sua chama, por mais fraca que seja, parece suficiente para iluminar o próximo passo. A tensão aumenta. Seu corpo sente isso antes mesmo que sua mente perceba. O ar parece mais denso, o tempo desacelera. Tudo, dentro e ao redor de você,
se harmoniza, como se o universo estivesse prendendo a respiração. Algo está prestes a acontecer, algo indescritível, algo que só pode ser vivenciado. E por um momento que parece eterno, tudo fica suspenso, como se o mundo estivesse esperando que você pronunciasse a primeira palavra da nova realidade que está emergindo. À medida que a nova realidade toma forma, ela se anuncia silenciosamente. Revela-se em detalhes sutis, quase invisíveis, como pequenas correções de curso que levam tempo para se manifestar. Um atraso inesperado que previne um erro grave. Um encontro inusitado que abre caminho. Uma simples conversa que interrompe o curso de um dia. São sinais sutis, mas inconfundíveis, de que o campo está respondendo. E o mais impressionante é perceber que tudo isso não é resultado de esforço, mas de um alinhamento silencioso alcançado ao abandonar o esforço. Uma inteligência começa a despertar dentro de você. Ela não precisa de comando, apenas de reconhecimento. Tudo o que antes parecia trabalho duro se torna fluido. Situações que exigiam esforço agora se desenrolam naturalmente. A vida parece conspirar, não porque você a controla, mas porque você finalmente está dançando ao seu ritmo. O universo entende consistência melhor do que intenções declaradas. Quando você se torna consistente, ele responde prontamente. Mas também existem desafios, sutis e inevitáveis. Eles aparecem como distrações, tentativas de forçá-lo a voltar ao antigo padrão. Uma notícia, um comentário, um contratempo. E, por um momento, você sente a necessidade de reagir como antes. Este é o campo perguntando: você realmente aprendeu um novo ritmo ou apenas o imitou por um instante? Este é o desafio que distingue o estado temporário da verdadeira transformação. Você percebe que a manifestação não é um evento mágico, mas uma prática de presença constante. Cada decisão se torna uma declaração silenciosa do que você está disposto a aceitar. E é aí que o impacto começa a ser sentido. As pessoas ao seu redor mudam o tom de voz ao falar com você. O ambiente parece mais leve. O inesperado começa a trabalhar a seu favor. É como se o universo estivesse testando sua resistência antes de lhe conceder o que sempre foi seu. Algumas pessoas chegam a esse ponto e sentem a necessidade de compartilhar suas experiências, como alguém que escreve na areia para imortalizar o momento antes que a maré as leve embora. Talvez seja por isso que tantas pessoas sentem a necessidade de deixar para trás suas próprias percepções, suas pequenas descobertas, para capturar o momento da mudança. Pois quando uma transformação realmente acontece, ela precisa de testemunhas, não para demonstrá-la, mas para refleti-la. E à medida que esse novo estado se consolida, algo ainda pulsa no horizonte. O campo agora desperto começa a se reorganizar de forma mais ampla. Um movimento maior se aproxima, algo além da compreensão. Um chamado silencioso para o próximo nível da criação. E tudo indica que o próximo passo já está pronto, esperando apenas pelo momento em que você decidir dá-lo. O campo desperto agora responde com precisão crescente. Mas essa precisão nem sempre é reconfortante. À medida que a realidade se ajusta ao novo estado que você mantém, o que ainda está fora de sincronia também se revela. Pessoas se afastam sem explicação. Situações antigas perdem o sentido. Caminhos que pareciam certos desmoronam diante do próximo passo. Esta é a inteligência do universo nivelando o solo antes de plantar algo novo. Mas, visto de dentro, parece uma perda. E o medo retorna, disfarçado de cautela. Aqui, o paradoxo se torna inevitável. Quanto mais você progride, mais a vida o testará. O campo expande sua sensibilidade, e o que antes passava despercebido agora ressoa poderosamente. Pequenas mentiras interiores tornam-se insuportáveis, velhos hábitos pesam como correntes. A luz revela o que ainda precisa ser curado, e esse processo, embora doloroso, é o verdadeiro ato de manifestação. Pois não há verdadeira criação sem a libertação do que foi. Imagine um rio represado há anos. À superfície, a água represada parece calma, mas por baixo dela pressão, turbulência e energia reprimida. Quando a barreira cede, a correnteza não começa suavemente, ela surge violentamente, varrendo tudo o que está lá dentro. É isso que acontece quando você finalmente abre mão do controle. A vida avança, varrendo o que não lhe serve mais. E nesse caos temporário, é fácil esquecer que é exatamente isso que significa um novo começo. No entanto, há beleza em meio ao caos. Começamos a entender que até as quedas fazem parte do plano, como se cada ruptura criasse espaço para algo maior. O universo funciona não por punição, mas com precisão. E quando algo desaparece, é porque a frequência mudou tanto que não se encaixa mais. É uma dança de ganho e perda, expansão e contração, um movimento perfeito,
até doloroso. O curioso é que, nesse processo, você começa a perceber sincronicidades ainda mais sutis. Um pensamento se materializa em questão de minutos. Um sentimento é confirmado por pequenos gestos quase imperceptíveis. A fronteira entre o interior e o exterior desaparece, e o mundo começa a responder a você com uma velocidade que antes parecia impossível. Mas com essa clareza vem uma nova responsabilidade, a consciência de que cada pensamento agora tem mais peso, cria mais e molda mais. E este é precisamente o verdadeiro desafio: manter a frequência quando tudo muda. Permanecer centrado quando o que antes era certo se estilhaça. O campo se expande, a energia se condensa e a vida parece aguardar o próximo passo com a mesma atenção com que se aguarda o nascimento de uma estrela. Algo poderoso está se formando silenciosamente, e sentimos que o próximo passo não será apenas um avanço, mas uma revelação. Com o tempo, você começa a entender que cada perda foi, na verdade, uma reestruturação disfarçada. O que se foi não se perde, simplesmente segue o novo fluxo que você criou. No entanto, há noites em que a dúvida retorna como uma sombra que o assombra. O silêncio, antes confortável, agora parece pesado. Você olha ao redor e percebe que parte do que sustentava sua identidade não está mais lá. Amizades, planos e até certezas que pareciam eternas começam a ruir. É como se o universo estivesse abrindo não apenas o caminho, mas também quem o trilha. E é justamente nesse vazio que a confiança é testada. É fácil acreditar quando tudo flui naturalmente, quando o campo reage em perfeita sincronia. É difícil confiar quando não há como voltar atrás, quando a maré baixa e o horizonte fica nublado. No entanto, algo ainda o convida a seguir em frente. Uma sensação quase física de que, apesar da falta de respostas, algo está se formando. E essa intuição, esse conhecimento sem provas, se torna sua bússola. O paradoxo se repete: quanto mais capitulamos, mais o campo exige a verdade. Não podemos mais tolerar a superficialidade. A vida exige consistência em cada detalhe, nas palavras, nos gestos e até nas intenções que tentamos esconder. É um espelho de aumento que reflete não apenas o que mostramos, mas também o que não queremos ver. A clareza se torna implacável, e com ela uma nova liberdade, aquela que nasce quando não precisamos mais fingir. Aos poucos, o medo da perda dá lugar a outro sentimento, o de reconstruir, célula por célula, pensamento por pensamento. Percebemos que não somos mais os mesmos, mas também não sabemos o que será de nós. É uma jornada. Como o momento antes do amanhecer, quando o céu ainda está escuro, mas a luz já está lá. E esse momento se expande, denso, misterioso, quase sagrado. O que antes parecia caótico agora ressoa como música em uma frequência diferente. Começamos a reconhecer um padrão por trás das mudanças, uma inteligência orquestrando até mesmo os desvios. O que parecia punição era apedrejamento. O que parecia perda era libertação. E mesmo sem compreender completamente, o corpo responde com uma nova paz. Não a paz que vem da certeza, mas a paz que vem da rendição. No entanto, algo espreita a distância, uma promessa quebrada, um vislumbre que surge no canto do seu olho e desaparece antes que você consiga reconhecê-lo. É como se o universo respirasse com você, preparando-se para o momento em que finalmente revelará seu significado. E naquele espaço entre o agora e o que ainda está por vir, o ar parece suspenso, preenchido com algo que ainda não chegou, mas já está a caminho. E então algo muda. Não lá fora, mas aqui dentro, onde o tempo não importa mais e o ar parece mais leve. Como se o universo estivesse esperando por este momento para revelar o que silenciosamente teceu. Tudo o que parecia caótico ganha significado. As perdas se encaixam como peças de um mosaico que ainda está lá, apenas cobertas pela poeira da pressa. O que antes era dor se torna direção. O que parecia atraso se torna precisão. E o sentimento que surge é de reencontro, não de conquista. Você percebe que nunca teve a intenção de criar algo novo, estava simplesmente se lembrando do que sempre existiu. A manifestação não era uma ilusão, mas um retorno. A realidade não era o campo a ser controlado, mas o espelho da sua coerência. Quando você mudou por dentro, ela simplesmente respondeu. E agora, diante dessa compreensão silenciosa, você sente uma gratidão indescritível. É uma paz que se impõe sem questionamentos, ocupando o espaço onde antes reinava a dúvida. De repente, o mundo parece respirar com você. As coincidências não o surpreendem mais, as pausas não o assustam mais. Você entende o ritmo, o fluxo e refluxo da criação. O que flui não é mais o desejo, mas o fluxo da vida que passa por você. É simples, tão simples que é sublime.
Tudo o que esse campo precisava era ser aberto por um coração disposto. E agora que ele encontrou o seu, o diálogo é ininterrupto. Claro, há momentos em que ainda duvidamos. A mente tenta retornar, o medo ressurgir. Mas algo definitivamente mudou. Agora você sabe. E esse saber, mesmo silencioso, é indestrutível. É o tipo de saber que você sente no seu corpo, na sua respiração, na sua presença. Você se torna observador e criador. O ponto de parada e o movimento. A pergunta e a resposta. E naquele momento, é impossível não sentir a necessidade de deixar algo para trás, como acender uma vela em um templo invisível e dizer: eu entendo você. Talvez seja por isso que tantas pessoas decidem escrever, compartilhar seus sentimentos ou simplesmente apoiar este lugar onde a verdade é revelada. Porque quando algo desperta, ele quer ressoar. É natural que mais pessoas queiram manter essa memória viva. O ciclo se fecha e se renova simultaneamente. A jornada não termina, ela muda de forma. Cada respiração é agora uma criação. Cada silêncio, um diálogo com o todo. A vida volta a ser o que sempre foi, um campo de possibilidades, à espera do florescimento da coerência. E, pela sua presença, você já faz parte dela, não apenas um espectador, mas uma frequência viva. Respire fundo. Sinta o que resta. A simplicidade nunca foi insignificante, sempre foi essencial. E talvez o maior segredo do universo seja: quando você finalmente parar de procurar, ele virá e encontrará você.